Estamos retomando as nossas atividades de ensino. Neste momento, então, faremos uma breve recuperação dos conteúdos que trabalhamos até o momento em que as atividades acadêmicas do Instituto Federal foram suspensas. Eu vou reduzir aqui o tamanho do vídeo, da tela, com a minha imagem, para que vocês possam acompanhar o ambiente virtual do Moodle, né, especificamente o ambiente da disciplina de Sociologia da Educação, junto comigo, de modo que possamos fazer aqui uma recapitulação das semanas que já foram trabalhadas, né, que já foram discutidas aqui ao longo do primeiro semestre, ou melhor, do segundo semestre do curso de vocês. Tá? Então vamos lá. Eu vou minimizar aqui a minha imagem e vou pedir então que vocês me acompanhem aqui no ambiente virtual do Google, do Moodle, dentro aqui então, portanto, da disciplina de Sociologia da Educação, cujo código é T27. Bom, até o momento em que nós desenvolvemos o conteúdo da disciplina, nós concluímos o que estava previsto para ser desenvolvido no bloco 1, que é o bloco de introdução geral da disciplina, ok? Então, este bloco, um bloco mais introdutório, um bloco que, ao mesmo tempo que apresenta o encadeamento, né, da disciplina, como ela se organiza, a sua sequência em temas e blocos, né? Também é um momento de resgate, de recapitulação de outros conteúdos que discutimos em momentos anteriores da nossa formação. E, em especial, alguns conceitos que foram discutidos na disciplina de Filosofia da Educação. Então, eu peço para vocês atenção, né? Vamos lá, vamos mudar a página, né? Vamos direto para as semanas 2 e 3, que são as semanas de recuperação conceitual, né? Ou seja, aquela semana, portanto, em que vocês tiveram contato novamente com conceitos que foram discutidos previamente na disciplina de Filosofia da Educação, e vamos então entrar aqui dentro do ambiente da semana 2 de recuperação conceitual, no campo para ler, onde então tem aqui um link para os conteúdos, né, ou os capítulos, melhor dizendo, né, que contém cada um deles, né, um dos conceitos que reputo fundamentais aqui para que possamos dar os passos seguintes para o desenvolvimento da disciplina de Sociologia da Educação. Né? Bom, então vamos lá, né? Vamos recuperar os conceitos, começando aqui pelo conceito de homem. Bom, não dá para falar sobre este conceito sem fazer remissão a uma das frentes, a um dos ramos das ciências sociais, que é a antropologia, certo? A antropologia é a ciência que vai, né, debruçar-se sobre as teorias que, enfim, buscam o conhecimento acerca do homem. Né? Em que aspecto? O aspecto biológico, o aspecto biopsicológico? Não. É o aspecto do homem na sua relação consigo mesmo e com o ambiente
social no qual ele está inserido. Então, a antropologia é a ciência que vai estudar o modo através do qual nós, seres humanos, mediatizamos nossa relação com o mundo através de símbolos, através de elementos não materiais que representam, não é, de uma forma abstrata o ambiente e as relações que estabelecemos uns com os outros. Então, é lógico que dentro desta concepção bastante abrangente que eu estabeleci aqui sobre a antropologia, existe um percurso histórico, né? Um percurso histórico através do qual houve, então, um processo de transformação, de mudança e de avanço do conhecimento antropológico. Tá? Que é um conhecimento, obviamente, que sempre está em movimento, sempre está passando por transformações. Mas vamos tentar, de uma forma um pouco mais esquemática e para fins didáticos, dividir a história da antropologia em 3 momentos, cada um dos quais correspondentes a uma concepção específica de homem. Né? Então vamos lá, recapitulando um pouco daquilo que vimos na disciplina anterior de filosofia da educação. A primeira concepção que nós vamos retomar aqui é a concepção essencialista. É aquela que busca aspectos imutáveis da condição humana que estariam presentes em todos os indivíduos particulares da espécie. Né? E onde nós vamos identificar, quer dizer, essa concepção essencialista de homem. Né? Isso já estaria presente, né, no pensamento filosófico clássico, né, na Antiguidade Clássica, em Platão, e que foi também recuperado pela teologia cristã, nos estertores ali, não é, da Antiguidade, e no momento então em que a Igreja Católica se afirma, digamos assim, como uma instituição axial, como um eixo, então, o vértice do desenvolvimento civilizatório das sociedades ocidentais. Tá? Na sequência, nós temos aí um momento, um ponto de inflexão, né, importante do conceito de homem, da maneira como, então, a ideia de homem se desenvolve do ponto de vista antropológico, quando, então, se desenvolve a concepção naturalista, que é herdeira dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos do século XVII. Não é? Então, nós estamos falando aqui no momento em que as ideias renascentistas, o pensamento humanista, o antropocentrismo, não é? a crença na razão, a crença nas capacidades humanas, então se torna mais pronunciada, mais forte, mais evidente, e o otimismo, não é, da razão, então se converte não só em um programa filosófico científico, como também, e sobretudo, numa ideia fundamental que o homem, né, passa a ter de si próprio, como sede, o homem como sede da razão, como alguém capaz de compreender de maneira lógica os fundamentos os fundamentos da vida
natural, ou seja, compreender que a ordem cosmológica, ou seja, as forças vitais da natureza são passíveis de compreensão racional, científica, e esta compreensão de homem, essa compreensão de conhecimento, melhor dizendo, né? Conhecimento que é dado ao homem por meio da razão, né? Vai influenciar significativamente, né, o modo como, então, se desenvolve a ideia que o homem tem de si próprio, não é? Então, dentro dessa concepção, o que nós podemos dizer, né? Que a natureza humana ela é mecânica e sistemática e está subordinada à força da natureza que a circunda, né? Então, o homem passaria a ser compreendido através de metodologias próprias das ciências naturais, como, por exemplo, a biologia, né? Mediante a qual, então, se conheceria as necessidades propriamente físicas do corpo. Tá? Então, o homem, visto como um ser, fundamentalmente um ser biológico, um ser dotado de necessidades físicas, de necessidades fundamentais para sua reprodução como espécie, e essas necessidades, então, seriam satisfeitas uma vez alcançado o conhecimento objetivo da realidade, conhecimento este, então, que seria organizado através da razão e da ciência. Né? E, por último, né, nós temos, né, uma concepção, um outro ponto importante de inflexão na história, né, da antropologia, das ideias antropológicas, né, que é a concepção histórico-social. Né, esta última concepção, que é aquela que pensa o homem como produto de uma sociedade, de uma história e de um processo com múltiplos condicionantes. Né. O homem é sempre um ser concreto, que constrói e é construído pela história e pela relação com os outros homens. Então, aqui vejam, a natureza, a ideia de natureza humana, né, ela deixa de possuir um sentido extremamente, podemos dizer assim, rígido, e se torna, então, né, a ideia de natureza humana ou de humanidade, a própria noção de humanidade, ela passa a ser percebida, compreendida como resultado que a relação, como resultado, melhor dizendo, né, da relação que os indivíduos estabelecem uns com os outros num determinado momento da história, né, ou nos diversos momentos da história, né, e também em razão de múltiplos condicionantes, de múltiplas causas, múltiplos vetores que interferem na construção da ideia de homem. Não é? Quer dizer, não é apenas a necessidade de satisfazer, né, ou de buscar, né, os elementos mínimos necessários, né, para a reprodução da espécie ou para a sobrevivência, né, não só em termos de espécie, mas também a busca de elementos concretos que assegurem a reprodução da vida no sentido biológico. Né? Não é apenas a razão, portanto, né, a capacidade de prevalecer, de se impor sobre as forças da natureza que caracteriza o homem. E, obviamente, também não é a concepção
anterior, né, a concepção essencialista, segundo a qual o homem possui uma natureza imutável, quer dizer, que estaria presente em todos, em qualquer um de nós, né, que prevalece. Nesta concepção histórico-social, o homem é produto do seu momento histórico, produto das relações sociais que ele constrói, né, produto de um determinado estágio ou de um determinado acúmulo de desenvolvimento de conhecimentos, de tecnologias, de um conjunto determinado, né, de relações econômicas ou de relações sociais de produção, né, que vão, obviamente, se refletir no comportamento, nas instituições, nos valores, na conduta em geral dos indivíduos. Né? Então, dessas três concepções, é a terceira que se aproximará dos princípios de investigação da sociologia. Tá? Vivemos, né, no mundo em que vivemos, melhor dizendo, nós reconhecemos disposições individuais, influências da genética, diferenças de comportamentos e valores, mas tudo isso nos interessa, do ponto de vista sociológico, enquanto produção de uma realidade social, que ao mesmo tempo também produz novos indivíduos e assim sucessivamente. Ok? Então vamos adiante para o próximo conceito, o conceito de cultura. Né? Também faz parte das investigações da antropologia. Né? Então, temos aí dois conceitos de cultura com os quais nós trabalhamos, um mais amplo e o outro um pouco mais restrito. Né? Um conceito mais restrito, né, de cultura é aquele que está associado à produção intelectual de um povo. Né? Quer dizer, é aquele, portanto, que diz respeito a um aspecto muito particular dos assuntos humanos, né, a sua produção intelectual. E aqui, então, cultura, né, pode ser dividida em alguns tipos, né, a cultura erudita, né, a cultura oficial, a cultura dominante, né, a cultura de massa, né, que é a cultura que emerge, sobretudo com o advento dos meios de comunicação, com a indústria cultural, né? E a cultura popular e cultura popular individualizada, né? Quer dizer, aspectos então que essas duas últimas, né, cultura popular e cultura popular individualizada, mais relacionadas com dinâmicas intrínsecas a uma coletividade social geograficamente circunscrita, que possui, então, características, digamos assim, muito próprias do ponto de vista de produção de conhecimento, né, seja através da literatura, da música ou de qualquer outro tipo de produção intelectual que singularize, né, que defina um pouco da mentalidade, né, do modo de ser no mundo, da cosmovisão, né, poderíamos dizer assim, de um determinado povo. Né? Mas, para nós aqui, o conceito mais interessante é o conceito de cultura como tudo o que o ser humano produz para construir sua existência e atender suas necessidades e desejos. Então, aqui nós estamos trabalhando com uma acepção de cultura muito mais abrangente, né? Que vai muito além desta concepção adstrita à ideia de produção intelectual. Né? Cultura é tudo que o ser humano produz para construir a existência e atender suas necessidades e desejos. E aqui nós não estamos falando apenas, né, de
satisfação, né, de condições de atendimento, né, das necessidades materiais de existência. Né? Aqui nós estamos também assumindo implicitamente nesta assertiva, nesta afirmação, que ao mesmo tempo em que o homem satisfaz as suas necessidades, ele cria outras necessidades. Né? Então isso é importante nós retermos. Né? Ao mesmo tempo em que o homem é condicionado pela natureza, ele também a condiciona, ele também a transforma, e ao transformar a natureza, o meio natural, ele também se transforma, e transforma as suas relações sociais. Isso se reflete, obviamente, no mundo, no universo simbólico de valores, de normas, de condutas, não é? E por aí vai. Ok? Esse conceito, então, mais abrangente, né, separa os fenômenos da cultura como especificamente humanos, dependentes das ações do homem enquanto ser social e histórico. Né? Então, nós temos uma característica enquanto seres humanos que nos destaca e nos singulariza em relação aos demais seres vivos, ok? Por quê? Nós temos aqui, então, uma concepção de organização do mundo, né, que na filosofia, melhor dizendo, né, é conhecida, né, pelo conceito de teleologia, ou seja, a ideia de que o ser humano é capaz de se organizar conscientemente para se chegar a um determinado fim. Né? Na antropologia, né, vamos pensar da seguinte forma: né? A cultura é aquilo que singulariza a espécie humana, que a distingue dos outros animais, sobretudo pelo fato de que o homem é capaz de produzir uma transformação organizada, racional e comunicável da natureza. E também por sua capacidade de interpretação simbólica de tudo que está ao seu redor. Olhem só, então, esta afirmação. Guardem esta informação, esta afirmação, melhor dizendo, porque ela é fundamental para compreendermos, não é, o sentido mais profundo desta concepção, então, de cultura, não é? Que é o produto desta capacidade de transformação organizada. Não é uma transformação instintiva, regida, então, né, por necessidades primeiras de reprodução biológica. É racional. Portanto, recuperando o conceito, agora há pouco mencionado, da filosofia, o conceito de teleologia, o ser humano é capaz de adequar determinados meios para a consecução de também determinados fins. E também um ser humano é um ser dotado de linguagem. Ele comunica, ele é capaz de se desenvolver de maneira expressiva, através não só da fala, mas de outros meios, de outros artefatos simbólicos. Né? Ele é capaz de comunicar e de exprimir o sentido que ele está atribuindo a essas transformações. E de inscrevê-las, de registrá-las no conjunto das relações sociais, que são mediatizadas, então, por esta capacidade de interpretação simbólica do mundo. Porque nós vivemos num mundo, então, que é mediado por estas por esta dimensão simbólica. Ou seja, o tempo todo nós estamos mediando a relação que estabelecemos uns com os outros, né, por símbolos que nos remetem para algo que nos ajuda a interpretar e a conceber o sentido da nossa ação, da nossa existência e
do nosso agir no mundo. Atribuímos sentido à nossa existência. Até onde sabemos, nenhuma outra espécie produz esse tipo de atividade, que é a atividade simbólica. Não é? Então vamos lá. Conceito, apareceu o vídeo, a minha imagem, conceito de natureza. Né? Conceito de natureza, né, que também está intimamente ligado ao conceito de cultura, né, dentro daquilo que pretendemos trabalhar aqui na disciplina de Sociologia da Educação. Né? E vamos lá, por que o conceito de natureza? Vamos começar entendendo, né, esta relação íntima entre natureza e cultura. Né? Vamos recuperar então, né, o que dissemos agora há pouco, né, o que singulariza o ser humano. O ser humano é um produtor de cultura, um produtor de atividade simbólica. Logo, né, o ser humano, ao lidar com os elementos que estão ao seu redor, né, cria as condições de liberdade para agir em discrepância com sua própria natureza. Então, o que significa isso? Né? O ser humano, se é capaz de transformar de maneira organizada o seu ambiente, se é capaz de agir de maneira racional, e se é capaz de transmitir ou de comunicar, né, esse processo de transformação, atribuindo-lhe um sentido e registrando no tecido das relações sociais, ele não só está reagindo digamos, adversidades da vida no mundo natural e às necessidades instintivas de sobrevivência enquanto indivíduo e enquanto espécie, como também está agindo ativamente para transformar a natureza. E ao transformar a natureza através da razão, o homem se liberta daquelas necessidades primevas. O homem se liberta da sua condição de instintividade. Ao produzir, então, conhecimento, ao fazer uso da razão, o ser humano ultrapassa a condição a qual estão subsumidos todos os demais indivíduos não racionais, que dependem fundamentalmente, não é, da sua instintividade, da sua condição, das condições mais basilares, né, de sobrevivência, para então viver. Ou seja, qual que é o escopo da ação dos indivíduos não racionais? O escopo é dado, né, ou é limitado, melhor dizendo, pelo alcance, né, da ação regulada pelo instinto. A liberdade, então, ela não é um conceito atribuível a outros indivíduos que não o próprio ser humano, porque o ser humano cria condições, então, para agir em discrepância com sua própria natureza.